Opa, Over! Queria ver esse cara com você aqui, hein? Tio Haha! Over. Mangatube, como é a rotina exaustiva de um mangaka? É fácil publicar mangás no Galera do Japão? YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos falar como que é a rotina de um mangaka lá no Japão. Eu sei que tem muita gente aí que tá assistindo esse Você quer ser um mangaka? Não tem interrogação. Você quer ser um mangaka? Você quer ser... vídeo, né, que tem esse sonho aí de se tornar um mangaka. Mas será que você sabe exatamente o que passa um mangaka lá no Japão? Então, vamos falar tudo, vamos conversar tudinho aqui nesse vídeo, lógico, depois da vinheta. Bom, se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve e lembra de ativar o sininho de notificações duas vezes para você sempre receber as notificações logo que os vídeos saírem. Também deixa o seu like no vídeo, que o seu like ele ajuda a gente pra caramba. E se ainda não é um membro e quiser se tornar um membro para ajudar o canal de uma outra forma, clique aí no botão Seja Membro e conheça todas as recompensas. E bom, galera, hoje no Japão, estima-se que existam mais de 8.000 mangakas. E eu não tô brincando, não é só por conta do meme. Mais de 8.000? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Isso vem de uma pesquisa que foi 8.000? Só 8.000? Só 8.000? É, filho. É a nata. Caramba, só 8.000. Em atividade, claro, né? Mas, caramba, só 8.000. Tô surpreso. feita recentemente. E mangaka, pra quem não sabe, é um nome que se dá a quem Podia ter dado a desenha fonte. mangás, né? A quem trabalha com mangás, seja no roteiro ou na arte. A maioria desses mangakas, eles residem na cidade de Tóquio, no Japão. E o porquê exatamente em Tóquio? Porque é lá que ficam as três grandes editoras de mangás japoneses, né? Que é a Shueisha, a mais famosa, e é lá que a gente tem, por exemplo, a revista Shonen Jump, que já saiu sucessos como One Piece, Naruto, Bleach. A gente tem a Kodansha, que é a segunda maior, e lá já foi publicado Fairy Tail, é publicado até hoje Detetive Conan, e também tem a Shogakukan, que é a terceira ali, né, que é onde sai a revista Shonen Sunday, e de lá que eu devo agradecer pelo menos essa editora, porque é de lá que saiu. Pô, ele não falou Magazine na Kodansha, que agonia. Ai, que agonia. Ele falou que a Sunday é da Shogakukan, ele falou que a Jump é da Shueisha, mas falou que sai Conan e Fairy Tail da Kodansha. Que agonia. E o Konjiki no Gashibel, que é um dos meus mangás favoritos. Então, quem quer se tornar... Vale dizer que a Shogakukan, ela também tem... Não é ela que é a detetora da Afteron, da Big Comic, né? Aí, tipo... Tem umas que também são conhecidas pelos seus shonens, mas a Akita Shoten e a Shogakukan, por exemplo, elas também têm umas revistas bem consagradas no mundo seinen, né, mano? A Akita Shoten, pelo que eu me recorde, é a responsável pela Berserk, Young Animal, né? Berserk, Sangatsu no Lion. Aí, Baki, Beasters, Irumakun. Pronto, do nada tem um Berserk. Pois é. Que é produtora, editora diferente das revistas, né? Eu acho que ele não vai citar a Hakusensha, né? Que a Hakusensha é a mais famosa de shoujo, que faz a Hana Toyome. A Hana Toyome tem os dois shoujos em publicação mais vendidos que tem por aí, né? Tirando o Lemon Soda lá, que é uma loucura. Que eu acho que é da Hakusensha, mas não é isso que eu tô mencionando agora, que vai ser a Katsuki no Yona e Natsume Yujisho. O mangaka tem uma dessas três opções aí pra escolher. Cada editora trabalha, lógico, com um estilo diferente. Então a Shonen Jump é um estilo mais puxado, onde eles dão muita prioridade a mangás populares e que vendam bem. Já a Kodansha, ela é uma editora mais tranquila, mas ela é uma editora mais apelativa. Tanto que vocês podem observar nos mangás que são publicados de lá, que ele tem um toque de arte um pouco mais elevado. Já a Shogakukan... Tinha. Isso é uma verdade, tá? Tinha isso aí também, mas assim, hoje em dia, vírgula, né? Teve um período muito próximo ao atual, em que a Magazine ela era focada demais em esporte, muito esporte, e hoje você já vê que tem uma padronização ali. Gatiakuta, por exemplo, que é o mais conhecidinho das novas IPs, né? Não tem mais isso, essa assinatura de ser mais apelativazinha deu uma minguada. Veio muito forte o Nanatsu no Taizai, né? Tanto que o autor de Nanatsu no Taizai, o Suzuki, ele não fazia esses etis nas outras séries dele, mas aqui ele fez, porque a Magazine permitia isso. Mas depois, ó, deu uma cortada.
Esse vídeo é no 3 anos. 3 anos. Pois é. Ah, então, recorde 3 anos, dá pra dizer que é essa nova leva de Gatiaco tá mesmo, tá? Shogakukan é uma editora que já teve várias reclamações porque o ritmo deles é um pouco mais elevado. Já a Shogakukan é uma editora que já teve várias reclamações porque o ritmo deles é muito puxado, por mais que seja a terceira editora, né, no top 3. Mesmo a... Na verdade, a reclamação que tem com a Shogakukan, ela é infundada no fator de que, tipo, todas as outras também são muito puxadas, só que as denúncias não são tão abertas quanto é com a Shogakukan, sabe? Deixaram passar? Que ali é mais... Mas todas elas têm o mesmo nível de desgraça, vamos dizer assim. puxado, por mais que seja a terceira editora, né, no top 3. Mesmo a Shogakukan tendo esse... Eu percebi agora que eu tô com a minha voz de fumante, porque eu tô com sono já, né? Quando eu começo as reações, a minha voz tá mais assim. Aí quando já tô na reta final, fala galera, como é que vocês estão? Essa rotina mais puxada, gente. A vida de um mangaka já é puxada por si só, porque eles têm um cronograma de trabalho extremamente detalhado. Se o cara quiser, ele consegue dar uma otimizada, né? O Itagaki Seishi, que é o autor de Baki, um mestre como mangaka, ele tem um ritmo primoroso. Um homem que sabe muito bem os limites que ele tem enquanto artista e passou esse legado, digamos assim, para a filha dele, que é a autora de Beastars, tá? E Sanda, e esse novo mangá aí bizarro, né? A mina que gosta de voyeur de zumbi, né? Loucura. Mas enfim. Cronograma saudável. Porque a galera olha pro Oda, olha pro autor de Shaman King também, né? Que já divulgou. O coitado do Tabata também disse que era um problema azucrinante, que ele não conseguia, não sabia nem fazer nem ideia de que era desse tamanho. Enfim, mangaka semanal, tá, gente? Mangaka semanal, porque tem muito mangaka mensal que não passa o perrengue, que esses caras passam, né? Por favor. Né? Mangaka semanal. Uma coisa que eu já falei várias vezes, eu acho que o mangá deveria ser mensal todos, ou quinzenais. Ser semanal, pra mim é um problema, tá? Mas enfim. Isso porque a grande maioria dos mangakas trabalham com publicações semanais, né? Ou seja, mangás que saem capítulos a toda semana. Hoje, a média de páginas dos mangás semanais é cerca de 20 páginas. Então, para conseguir dar conta dessas 20 páginas por semana, os mangakas trabalham cerca de 15 horas por dia. E isso são todos os dias mesmo. Na rotina de um mangaka, quase não sobra tempo para ele realizar alguma atividade de lazer, né? Eles basicamente comem, dormem e desenham. E existem aqueles que são mais exagerados ainda, né? Como o próprio Eiichiro Oda, de One Piece. Ele diz que dorme somente de 3 a 4 horas por dia. O restante, ele desenha. E, inclusive, o horário dele comer também é o horário dele desenhar. Existem alguns mangakas que são responsáveis pelo roteiro e pela arte do mangá. Porém, existem outros que trabalham em parceria. Então, tudo começa ali com a elaboração do roteiro. Então, o roteirista, ele escreve o roteiro de tudo que vai acontecer ali naquele capítulo. Só que esse roteiro, ele não é escrito em forma de texto. Eles já fazem o que é chamado de name, né? Ou seja, a distribuição dos quadros e o que os personagens vão falar ali em cada um dos quadros. Só que também, gente, não é só fazer o name e passar lá pro desenhista. Eles passam primeiramente pelas mãos do editor. Então, cada mangaka ou dupla de mangakas possuem um editor, que é disponibilizado pela editora da qual eles fazem parte. Esse editor, ele é responsável por ler, né, o roteiro, o name, e colocar ali o que ele acha que pode melhorar ou não. Vale lembrar que o editor, ele não cria a história. Ele apenas dá pitacos, né, sugestões baseados no que o roteirista ou no que o próprio artista fez. E esse contato com o editor é praticamente diário, sendo que muitos desenhistas, roteiristas e editores chegam até a morar nos estúdios onde eles desenham. E aí com isso, né, com o roteiro, com o name aprovado pelo editor, o name é passado para que o desenhista desenhe. Não necessariamente o desenhista, ele vai fazer exatamente com a distribuição de quadros que foi colocado pelo roteirista. Ele pode ter a sua liberdade, né, criativa para colocar ali também da forma como ele acha melhor. Lógico, levando em consideração o que foi escrito pelo roteirista e o que... Muitas vezes tem que respeitar, porque senão traz inconfiança, né? O cara tá fazendo do jeito que ele quer, porra. Tô aqui há 15 horas fazendo essa merda. O cara fazendo do jeito que ele quer. Caralho. Aí o cara não tem um pingo de sossego na vida quando vê o maluco tá só... Não, eu cortei essa parte aqui que eu achei desnecessário. Essa outra parte aqui tem que cortar também. Como assim cortar também? Por que você? Aí pronto, aí já virou festa.
que foi dado de sugestão pelo editor. Por isso que eu volto a falar, esse contato entre ambos, entre a equipe, é quase que diário. Depois que o desenhista faz os esboços, né, depois que ele passa a tinta, os desenhos são entregados para os assistentes, né? E o que os assistentes fazem? Eles fazem alguns trabalhos que tomariam muito tempo do desenhista, como, por exemplo, preencher de preto, colar as retículas, desenhar os cenários. Então, séries que são extremamente populares, o mangaka possui um... Cara, assim, muita gente quer ter o próprio mangá e tal. Por que vocês veem tanta gente querendo ter o próprio mangá fazendo webtoon? Porque o webtoon não tem muito cenário. E assim, com todo respeito, o webtoon não tem tanto cenário. Geralmente é um fundo branco com uma película rosa, verde, sabe? Um quadrado assim. Porque essa parte de você fazer o cenário reticular, personagem, é um saco, irmão. Tem que ter os 6 assistentes ali, ó, pra fazer essa catimba e olhe lá. Que é muito... Já pensou você ter que desenhar aquela desgraça toda, meu irmão? One Piece, às vezes, detalha muito barco. O barco, nossa, fazer um barco, a madeira, tá pra quê, homem? Grupo de assistentes maior. Séries que estão começando ou que não são tão populares, o desenhista possui um grupo de assistentes menor. Alguns desenhistas já são... Não, assim, assistente é outra coisa também, né? É assistente de confiança, alguns têm muito mais... Outros têm muito menos, mas por opção também. Vale dizer que muitos assistentes, eles são colocados em assistentes com experiência para ganhar experiência, sabe aquela coisa? Né? Tem, tipo, 6 cadeiras. 4 são cadeiras cativas e 2 de novos. Aí esses 2 novos vão para lá, aprendem e tal, migram, Normal, gente, normal. Adeptos da arte do digital, ou seja, de não fazer o desenho à mão com um bico de pena e nanquim, e sim utilizando tablets. Ainda assim, esses desenhistas também possuem assistentes para fazer esse tipo de trabalho, mas óbvio, também no digital. E aí sim, com o capítulo pronto, é entregue ao editor, ele leva para a editora e lá eles escaneiam, né, as páginas e distribuem para a revista. Anzol, sua pergunta ela é curiosa, tá? Como é que um webtoon vende físico? Vai num rolo de papel higiênico? Cara, é uma dúvida que eu tenho, assim, enorme. Porque tem um encadernado de Solo Leveling aqui, tá? Mas assim, tem séries que não são como o Solo Leveling, que tipo, uma leitura extensa de um quadro que vai... Peak. Tem uma obra chamada Peak, que ela é de alpinismo. Tipo... Imagina o cara fazendo a montanha inteira e tal. Ele geralmente faz isso. Eu queria ver como é que eles iam quadrinizar aquilo. Aí falou papel higiênico, né? Cara, ia ser a maior coisa do mundo, cara. Eles vendendo um códice. Vendendo um pergaminho, tá ligado? Já pensou, velho? O cara chegando assim, não, me vê aí. Me vê Tower of God aí. Aí o cara sai com um pergaminho. Porque você lê assim, né? Rolando. Ia ser muito irado, então, pô. Ia ser muito irado, cara. Os caras vendendo pergaminho, pô. Ia ser muito irado. Geralmente é um eles estilo saem adaptável, né? Você consegue adaptar para o modelo físico, né? Só perde o impacto, né? Perde impacto. Se fosse no pergaminho, não perdia. Se fosse no códicezão, pá. Em uma revista semanal, e depois, quando compila um certo número de capítulos, eles são vendidos no formato tankobon, que é o formato mais simples que existe no Japão, com cerca de 200 páginas, de 9 a 10 capítulos por volume. Como que é medido a popularidade de um mangá em publicação em uma revista? São através das TOCs, que é uma abreviação para Table of Contents. E aí, quer falar? E isso é a ordem... Mas o Table of Contents é de qualquer revista ou é da Jump só? Quer falar, então? Porque você sabe aí... Não, Eu também sei, pô, mas eu tô com preguiça, cara. Fala aí. Fala aí. O Table of Contents é um sistema da Jump, não? Fala mais aí, homem, que eu tô com preguiça, vai. Cara, mas o Table of Contents é um índice, né, basicamente, Isso. que é feito por votação. Isso. Então, quem comprar a revista, nesse caso a Jump, tem direito a fazer uma votação que é tipo, quais foram os seus 3 mangás favoritos da semana? Aí você coloca One Piece, Boku no Hero e Jujutsu. Aí o Toque, ele vai determinar o ranking do mangá na revista. Que não vai ser na semana que vem, vai ser tipo, geralmente um toque, acho que é 2, 3 semanas antes. Então, quando tem um toque da semana, na verdade, é de quase um mês atrás. E o toque na Jump
determina quais mangás vão continuar na revista e quais mangás vão ser cancelados, né? Então tem o que a gente chama de topo, né? E tem o bottom, né? Que é o fundo. Então um mangá que está constantemente no fundo, né, nos 3 últimos, ele vai ser cancelado, com certeza. Mesmo que ele venda bem, a versão tankobon, né, a versão compilada, não se sustenta. Isso porque a revista Jump, ela vende muito. Ela, tipo assim, não compensa ter um mangá que vai bem nas vendas isoladas, mas não vai bem na revista. Porque a revista Jump, ela vende muito mais que qualquer tankobon. É, assim, um valor muito alto. Mas, assim, eu sou especialista como Joey, né? Mas tem uma corrupçãozinha aí também, né? Às vezes os caras... Tem esquemas, eles deslocam, né? Tipo... Tem esquema. Não, assim, tem esquemas dos leitores, no caso, né? E, tipo assim, meu mangá, ele tá em risco de cancelamento. Vamos se juntar e voltar nesse mangá aqui específico. Acontece isso. Então tem mangá... Eu não sei se... É porque Undead Unluck, por exemplo, que é um mangá que nunca foi bem posicionado. E o Sakura Family, vai. O Sakura Family também, que nunca foi cancelado, por exemplo. É porque eu acho que eles nunca foram consistentemente assim no fundo. Eu acho que eles conseguiam ficar no meio ali. E sempre tinha algum mangá que ia ser cancelado no lugar com dele. prioridade. Então tem esse joguinho também de sorte que pode acontecer. Uhum. Nossa. Isso tá Jump, tá, gente? É na Jump, eu não sei como é que em outras Os mangás revistas. são Obviamente tem, né? Algum tipo de sistema de cancelamento. É menos rígido, eu acho, obviamente. Mas eu não sei como é que eles fazem. Isso é igualzinho a Jump. Isso é semanal. E depois, quando compilam um certo número de capítulos, eles são vendidos no formato tankobon, que é o formato mais simples que existe no Japão, com cerca de 200 páginas, de 9 a 10 capítulos por volume. Como que é medido a popularidade de um mangá em publicação em uma revista? São através das TOCs, que é uma abreviação para Table of Contents. E isso é a ordem em que os mangás são distribuídos na revista. A editora Shueisha, que tem como revista Shonen Jump, ela é a editora que mais leva a sério o que torna o Bitrix 24 o favorito de milhões de empresas sei no mundo. lá, pô, não sei. Ele permite que você... Some da minha vida. Esse Table of Contents. Por quê? Toda edição, quem compra a revista, pode marcar qual foi o seu mangá favorito. Inclusive, eles podem selecionar uma ordem. E depois enviam para a editora. Baseado nesses resultados, a editora ela vai montando. Então, ela vai deixar no começo da revista aqueles mangás que são mais populares. E, no final da revista, o que são os menos populares. E para você ter uma ideia de como a concorrência é muito grande, a própria Shonen Jump, por edição, tem mais de 600 páginas. Então, você imagina, né? Se o seu mangá ficar ali no final, significa que a coisa não tá muito boa. Lógico que a revista, ela sempre tenta dar um apoio editorial, dando páginas coloridas pro mangá, né, pra fazer ele ficar ali mais à frente, ou até tentando colocar ele um pouco mais à frente. Nem sempre funciona. Então, quando o mangá, ele realmente não é popular, quando passa o tempo, ele junta um encadernado e não vende bem, esse mangá, ele é cancelado, né, ou seja, tem o fim da sua publicação. Por isso que eles falam que a profissão de mangaka é uma aposta, porque você só é um mangaka de verdade se você consegue manter uma série por muito tempo. Olha a maior Bakuman série aí. que já foi publicada até hoje foi o mangá Kochikami, que ele teve 200 volumes lançados em mais de 40 anos de publicação na revista Shonen Jump, tendo o seu início lá no ano de 1976. Antes de ter uma série de sucesso, o autor ele precisa publicar um one-shot. Esse one-shot é um capítulo único com começo, meio e final, geralmente tendo de 50 a 70 páginas. Esse one-shot ele serve para testar a história e a aceitação dele com o público. Se for uma aceitação positiva, o mangaka ganha um cartão verde para iniciar a história e testar ela como uma série. Dá para se ganhar muito dinheiro. Ele tá só replicando o que tem em Bakuman aqui, né? Sim, né? Ele tá só Eu falei Bakuman assim, tirando onda, mas ele tá realmente só descrevendo o que tem em Bakuman e Jump. Ah, cara. Ele pegou o cima da Jump e colocou como se fosse uma coisa geral, né? Assim. É. Talvez seja, realmente não sei isso. Eu vou dar essa carta aí. Não é tão geral, não. Dinheiro como mangaka no Japão, ainda mais se você tiver uma história popular, como por exemplo com o Akira Toriyama, que foi o criador de Dragon Ball, que até hoje é uma série que faz muito sucesso, não só no Japão, como no mundo, e licenciou diversos produtos. Dá pra se ganhar dinheiro com a venda de encadernados e também quando o seu mangá ele se torna um anime, né? Quando uma série ela é muito popular, os estúdios de animação acabam mandando propostas para as editoras, né, querendo fazer o anime. O anime ele vai ter um alcance muito maior, porque não é todo público que compra somente o mangá, e faz com que outros produtos da série sejam licenciados, né? Como por exemplo bonecos, filmes, posters, chaveiros, enfim, gente, uma infinidade de coisas. Porém, muitos mangakas, mesmo consolidados e mesmo ganhando muito dinheiro, ainda decidem continuar, como por exemplo o próprio Nobuhiro Atsuki, que é o autor de Samurai X, que publica mangás até hoje. Mas nós também temos... É o único exemplo que ele tinha? O Atsuka, teu exemplo, eu pensei que ele ia falar de números, o Fujita.
Pensei que ele ia dizer o Fujita. Pensei que ele ia dizer a Rumiko Takahashi, né? Não, o Atsuki, que fez um sucesso. Quem é Samurai X na fila do pão, cara? Ele tentou fazer aquele Burouson. Como é que aquele lá? Horroroso. Busorenki. Também. Ele tentou fazer um bocado de mangá depois de Samurai X. Fracassou, porque ele não sabe escrever. Aí depois ele voltou pra Samurai X. Agora tá fazendo Hokkaido Ren. Assim, tipo, não, o Atsuki tem dinheiro, o Atsuki tem dinheiro. Ele tem um pouco menos porque ele teve que pagar o processo. Mas. Mas, pô, aí quem paga foi a Shueisha, pô, relaxa. Cara, eu ia dizer justamente sobre isso, Over. Que a Jump, ela tem um sistema muito próprio, porque é muito comum as outras revistas, se o cara tem uma série de sucesso, tá ali por gratidão. Não necessariamente vendeu ou não, porque a autossustência de alguma série pode chegar a 7 mil, a 10 mil de tiragem, sabe? Já é o suficiente pra obra se manter quando o autor quiser. Tá ligado? Aí você tem ali a Rumiko, você tem o Fujita, você tem o Kobayashi, você tem uma porrada de mangaka que, por pedágio, fazem a série deles porque eles querem. Fujita mesmo tem uma tiragem muito reconhecida, mas ele tem uma tiragem reconhecida depois de ter simplesmente sido aceito, né? Porque demorou demais. Muito. O Kotikami mesmo foi um exemplo disso, não tinha tiragem tão boa assim. Outro cara que justamente pensou que ia ser um fracasso, aí ele pediu pra sair e ir pra outra revista, que foi pra Playboy, né? Da Shueisha. Foi o Ueda Tamago, né? Os dois, né? Que são dois autores. O Ueda Tamago, ele saiu da Jump. A gente comentou tudo isso aqui no Disney. No Endes. Que ele se via muito pressionado. Ele viu que o Dragon Ball ia superá-lo, sei lá o que. Ele foi pra uma revista que a tiragem, minúscula. Ele fez 60 volumes na tiragem minúscula da Playboy. Porque ele sabia que não ia ser cancelado. Ele fazia quando ele quisesse. Sabe? O risco de cancelamento em revistas inferiores da própria Shueisha não chega a ser um problema se sua tiragem é acima de 7 mil, tá ligado? Então, esse padrão, ele existe. Mas isso aqui, ele tá só dando informação de Bakuman. É um mundo de apostas. Cuidado. Quem entra aqui, talvez não saia mais. E se for pra sair, sai mendigo, sem um tostão no bolso. Não. Eu vou desmaiar trabalhando aqui. Eu vou desmaiar. Temos aqueles casos de mangakas que fizeram obras muito famosas e que tentaram novas obras e não conseguiram. Inclusive, nós já fizemos vídeo disso aqui no canal. Eu recomendo. Tudo da Shonen Jump aí, ó. Aquele Rockin' Laser, né? Robot Laser, Samurai Hachigo. Não é nem Go, né? Ele é do autor de Black Clover, né? É Angry Joker esse aqui. Que é o autor de Black Clover, Tabata. Tipo, tudo da Jump. A Jump tem isso aí mesmo. A Jump não tem gratidão não, irmão. A Jump aqui, só tinha gratidão com o Kotikami, não sei porquê. O resto que se exploda. Tanto que Prince of Tennis, né, tá na SQ, porque aí também, se cancelar ou não, dane-se. você clicar aí no card para dar uma olhada. Como eu falei, a rotina de um mangaka é extremamente pesada e eles quase não têm tempo para descanso. Então, realmente tem que amar muito aquilo que faz. Porque além de ser um trabalho extremamente exaustivo, extremamente repetitivo, é um trabalho que mexe muito com o seu psicológico, porque você acaba se afastando de família e de amigos, né, por quase não ter tempo de descanso. E também tá bacumando aí, meu irmão. Tá bacumando. Todo emprego no Japão é uma desgraça. Ninguém mandou aquele país ter uma lei trabalhista tão idiota. Tá? O Zaibatsu japonês foi colocado e simplesmente substituíram o Zaibatsu por uma desgraça keynesianista bizarra lá. O Japão inteiro passa por esse problema de problema social, familiar, emocional. Todinho. Quase todos. Assim, eu tô nem zoando aqui não, tá? Os principais empregos japoneses passam por esse problema sério. É sério. E o mangaka, na minha perspectiva, tem um problema maior que esses outros, porque, poxa, você vai ver finanças, você tem um trabalho extremamente repetitivo, mas você não precisa se inovar. Você não precisa se inovar. O mangaka não pode repetir. Ele tá fazendo a série dele, tal como ele sempre fez, mas ele tem que sempre trazer uma história nova. Isso é um saco. Deve ser muito bom você, que nem autor de Reborn, escrever uma merda
e manter escrevendo uma bosta? Porque sim, sabe? Que eu posso. Ao invés de ser um autor que tem que estar toda hora ali pensando em coisas diferentes. Pô, imagina ser o Araki, cara. Vocês teriam criatividade pra fazer o que o Araki faz? O Araki já errou muito, né? Todo mundo tira onda. Que o Araki... Não, isso aqui é Jojo. Isso aqui pode, porque é Jojo. Mas vocês já pensaram em fazer mais de 50 vilões? Vocês têm ideia que vocês têm que pensar em 50 vilões? Quando acabar esses 50, vocês têm que fazer mais 50? E depois tem que fazer mais 50? Não, cara, é muito difícil, cara. Você parar e... não, eu vou aqui. Isso porque eu tô falando do Araki. Porque se você for pro Morikawa, o Morikawa George, que ele faz de pugilismo, é até um pouco mais baixo, né? Não, tudo bem, é só porrada. É só fazer uma coisa aqui de porrada e tal, fazer um backstory pros dois e tudo. A Araki são coisas mirabolantes, são seres extraterrenos, suprasensoriais. Então, tipo, eu tô colocando o Araki aqui de complacência porque é muito difícil. Tanto que ele até abandonou esse sistema de Jojo. A partir de Jojo, não são tantos vilões por semana, né? Porque Jojo 3 é vilão por semana. Jojo não. Jojo já tá um pouco bem menor. Não sei nem quantos são, na verdade. Acho que Jojo tem tipo 10 vilões. Um mangá com mais de 28 volumes. Acho que são só 10. Acho que é um pouco mais ainda. Um pouco mais, né? Mas por aqui, né? Por aqui. Enfim. A vida difícil de um mangaka, com certeza, é do burnout. Que o cara não sabe o que fazer, pô. Imagina, eu particularmente, como a criança que eu sou, porque eu tenho 25 anos, eu olhar pra Quimera Ants e falar, não, vou continuar. Não, vou fazer outra história aqui. Vou continuar. Como é que o cara chega em Quimera Ants e fala, não, eu tenho mais história pra contar? E tem! E tem mais história pra contar. Eu fico, cara, como é que pode? Imagina o cara chegar nesse nível. Ouve. Beleza. Hunter x Hunter, eu tô falando Hunter. Agora o Fujita. Fujita vai lá e faz o Shio Totora. Show. Massa. Legal. Aí ele vai lá e faz Moonlight Act, que na verdade a gente deveria chamar de Gekko Jorai, né? Gekko Jorei. Ele faz Gekko Jorei. Ok. 2 mangás já. Já bateu 50 volumes. Aí ele vai lá e faz Karakuri Circus, que tem 40 volumes. É tipo, caralho? 90 volumes. Aí ele vai lá e faz o Koazubeshi, que são mais 30 volumes. Como que você ainda tem história pra contar, irmão? E o vilão de Koazubeshi é muito bom, tá? Muito bom, um dos melhores, vai dizer. Como é que o cara consegue? Isso que na minha cabeça, caraca, o que esse cara tem pra contar, velho? O Urasawa tá aí, pô, tá fazendo esse Muji aqui, não sei nem pra onde vai. O que o Urasawa tá querendo contar mais? O que esse cara tem a mais pra dizer na vida? Caçadora, né, assim. Pois é porque assim, ele tem uma fórmula, né? Ele só aplica de forma diferente, mas... Mas não é isso, você sabe que não é isso. Porque o Urasawa, o Fujita são caras que tocam o coração, eles falam muito mais do que isso. Sim, não. Não é que nem autor de Reborn, que eu tô falando assim, faz a mesma merda e foda-se. Eld Live, Reborn, esse Kanashimono aí, Kanamonoshini, deve ser uma merda também. Camorena. Autor de Reborn tá nem aí, é a vida que segue. Eu quero meu dinheiro. Eu tô falando de um cara que ainda tem história pra contar, mesmo depois de ter feito Magnum Opus. Enfim, queria dar um pouco mais pra esse vídeo aqui. Tem algo que mexe muito com o ego, porque às vezes você tem Essa uma live vai ideia, ficar acha que é uma salva, história genial, e as pessoas podem criticar muito a sua obra. Até mesmo as obras populares são criticadas, imagina as obras que não são tão populares. Então, Obrigado. muitos mangakas já chegaram também a se suicidar por não conseguirem manter uma história de sucesso, por mais que tentem. E, inclusive, muitas editoras possuem contratos, né? Os mangakas, eles ganham por página desenhada. Porém, se você for um mangaka que já teve muitos cancelamentos, a editora, ela pode optar por rescindir o seu contrato, né? Ou seja, cancelar o contrato com você. E aí você tem que voltar do zero. E o que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que os autores eles começam lançando one shot? Esses one shots geralmente vão para outros tipos de revistas voltados para testar esse público, e aí sim ele produz uma série. Um autor que já consolidou uma série, ele tem um certo privilégio, então ele pode publicar uma outra série sem ter que publicar o one shot da mesma antes. Porém, se ele tem um contrato rescindido com aquela editora e ele quiser voltar para a mesma editora, ele vai ter que fazer novamente um one shot, passar como se ele fosse um novato, ou fazer o que muitos fazem, que é tentar em outra editora. Bom, pessoal, então essa é a rotina de um mangaka lá no Japão, é por tudo isso que um mangaka precisa passar. O vídeo dele é Bakuman inteiro. Pronto, vocês podem botar completed lá, Bakuman. Então.
Ah, cara, é muito superficial, tá? Mas ao mesmo tempo, a culpa não é dele se é superficial em 14 minutos. A culpa é do anime de Bakuman em 75 episódios. É assim, tá? De todas as mulheres que eu saí, uma me Me roubou, outra me traiu. Então o lobo despronunciou. Lede azul, papai. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Já tá pedindo pra eu meter a língua nesse meio, né? Não tem como, não. É, pô.